O meu rosto tá melhorando, né, gente? Meu rosto está melhorando aos poucos. Vamos lá. Então, galerinha linda, maravilhosa. Vamos contar um segredinho aqui pra vocês? Vamos, a gente vai contar um segredinho pra vocês. Um segredinho muito bonitinho. Então, é o seguinte. Eu Eu, eu desde pequena, eu sempre fui atentada, né? Eu acho que eu vou intitular esse vídeo como uma parte da minha história de vida. Não vou dizer que é todo completo, que eu vou contar para vocês uma pequena parte. A primeira parte da minha história de vida. Primeira parte. Vamos colocar a primeira parte da minha história de vida. Eu desde pequena fui muito atentada, né? Eu fui bastante atentada. Eu era uma pessoa que eu sofri bastante. Eu sofri no. Eu já sofri diversas formas. Eu já sofri na infância questões que era bizarra mesmo. É uma questão de bizarrice. Que os pessoal zoava comigo, pegava minha mochila, saía correndo. Era uma coisa de louco, meu tio. É uma coisa de, tipo, loucura mesmo. E aí, como era uma coisa de louco, e aí eu pegava e quem enchia muito meu saco, eu batia nas pessoas mesmo. Aí vocês me perguntam, Mayrina, você era criança, você batia nas outras crianças, batia. Quando eu era pequena também, minha mãe, quando eu fazia coisa errada, ela me batia também. Era não, tempo atrás era normal, hoje em dia que tá essa frescura, né? Enfim. Aí, depois, quando eu cresci, eu sempre detestei som alto, sempre odiei som muito alto. Por mim, o som tá no baixinho, no médio, pra baixo, tá ótimo. Agora, estando alto e me incomodar, chegar no ponto de me incomodar, aí eu já viro um bichinho, né? Um bichinho selvagem, vamos dizer assim. Você vê, como eu já viro bichinho selvagem. Teve um dia que eu e minha colega fomos para o lago. Tava um silêncio maravilhoso. E a gente conversava, batia papo. Aí a minha colega mandou uma mensagem para um amigo nosso. Aí ele chegou lá com outro amigo dele também, que eu já conhecia. E aí, o que acontece? Meu irmão, eu falei para eles abaixarem o volume. E eles não abaixaram. Eu falei, abaixa o volume. Falei acho que foi umas 3 ou foi umas 4 vezes. Eu falei para abaixar. Quem disse? Eu virei o bicho. Peguei uma larva. Taquei em cima do meu colega, que era o dono da caixa. Eu falei pra abaixar, ele não achou ruim, aí um ficou tacando no do outro. Eu sei que no final das contas, eu saí correndo atrás desses meninos e eu taquei um copo de vidro, no corpo de um dos meninos, que era o colega meu. Porque era o dono da caixa. Eu taquei um copo de vidro nele. Cara, esse negócio ficou marcante na cabeça dele até hoje. Ele lembra. Ai, vai. Por isso que eu acho que ele nunca mais ficou com tanto som perto de mim, com som alto perto de mim, porque ele sabe que eu viro o bichinho terrível, né? Então, eu nunca gostei de som alto. E outra, que som alto também me incomoda. Quando eu não fico com dor de cabeça, eu fico com dor de ouvido. E às vezes eu tento ficar assim, ó, eu tento, né, intercalar ali. Teve um dia que eu tava com. Eu sofri tanta sobrecarga. Eu fui na casa da minha tia levou para casa de uma pastora e eu sofri uma sobrecarga, mesmo com protetor de ouvido auditivo. Tinha um negócio lá barulhando, um
uma máquina lá barulhando. Era criança demais, movimentação demais, gente demais próximo de mim. Eu comecei a sentir uma agonia, que eu comecei a sentir passar mal mesmo, de verdade. Minha cabeça começou a ficar pesada. Eu comecei a ficar ruim, minha cabeça pesada, minha cabeça doendo, e eu vendo aquela movimentação toda e me chamava de um lado, me chamava de outro. Eu comecei a vivenciar coisa do serviço, velho. Quando eu trabalhava quando eu tava, antes de eu me afastar, quando eu tava no mercado ainda. Eu comecei a vivenciar aquele negócio, começou a me dar um desespero tão grande. E eu fiquei tão desesperada e eu fiquei assim, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Minha cabeça começou a doer, começou a doer, começou a doer, que eu abaixei, fechei o olho. Eu nem dormi, eu nem consegui dormir. Só abaixei, fechei o olho assim, fiquei um tempão com o olho fechado, tentando uma autorregulagem. E era uma coisa bizarra mesmo, que eu tava tentando, né, acalmar minha mente, e minha mente turbilhão, praticamente, né? E era uma situação complicada. Então, você vê, eu tenho 5 transtornos: depressão, ansiedade, eu já disse aqui, né? Depressão, ansiedade, autismo nível 2, TDAH e borderline. Então, é comum, né? Tipo, se você for estudar cada um deles, borderline, ele tipo, tem certos tipos de nível, né? De fases e tudo mais. Que ele, tipo, do jeito que pensa, age, autismo também. Agora imagine tudo só, esses 5, dentro de uma cabeça de um só ser humano. Quanto que não pesa? Pra mim, pesa bastante. Tem coisa que nem minha mãe entende direito, ela quer pagar uma que entende. Então, eu não tenho muito o que fazer. Tem outras coisas que eu vejo que minha mãe entende. Tem umas eu vejo que ela não entende, que ela quer pagar que entende. E tem outras que eu vejo que ela entende. Um pouco, mas entende. Não muito. E eu normalmente nunca me relacionei assim pra ter eu nunca teve um relacionamento assim que eu possa te dizer que é bom, porque pra mim nenhum relacionamento é bom. Nem relacionamento de amizade é bom, porque você se apega em relacionamento de namoro ou se apega em relacionamento de amizade ou qualquer tipo de relacionamento. Pra tudo você ou é ruim demais, ou é péssimo, ou é bom, ou é tipo ótimo, perfeito, ou ama demais, ou odeia demais. Você não tem aquele termo mediano, entendeu? Aí, então é umas coisas. A cabeça de uma pessoa com borderline é uma coisa meio complicada. E tem hora que parece que eu me sinto ausente de sentimento. O povo fala, mas você não sente nada, eu prefiro ficar calado. Porque tem hora que parece que o povo fala, mas você machucou, não sei o que, você me machucou. Eu falei. E pra mim tem coisas, situações que eu não consigo entender porque. Eu falei, mas é uma coisa tão tão inútil. E pra mim possa ser uma coisa inútil, mas pra aquela pessoa não é uma coisa inútil. Então é uma coisa. Às vezes eu tenho uma briga dentro de mim mesmo por conta de sentimento de outras pessoas. Então é uma coisa meio bizarra mesmo. E é, eu, eu agora que eu tô afastada, eu acho que talvez dê pra mim focar aqui no vídeo do canal do YouTube. Se eu não se ninguém vir me ameaçar também, né? Porque, gente, por favor, não venha com ameaças de início, porque eu estou sem grana, entendeu? Não tenho dinheiro para pagar advogado, não. E, e depois eu deixo
um Instagram pra vocês estar entrando em contato comigo aí. Quem quiser encher meu saco lá no Instagram, entendeu? Aí me xingue por lá. Não precisa querer me banir, não. Só pode xingar, extravasar, que eu vou ouvir. Talvez eu não responda, talvez eu não responda. Ou talvez eu responda, mas eu prefiro não responder porque se eu responder dá ruim, entendeu? É porque normalmente eu sempre respondo. E quando eu respondo, não é coisa boa, entendeu? Não vem coisas boas da minha resposta. Vem uma raiva avassaladora. Por isso que às vezes eu prefiro não ver, entendeu? Prefiro fingir que não aconteceu. Mas fazer o que, né? Esse é um. Aí depois com o tempo, eu venho aqui conversar, bater um pouco mais, ou um bate-papo com vocês, bater um papo com vocês. Beijos, tchau, deixa o like, compartilha, comenta aqui nos comentários. Eu acho que eu vou deixar os comentários abertos. Abertos, ó, aberto. Provavelmente eu acho que eu devo deixar os comentários abertos. Comenta aqui. Se os comentários estiverem abertos, pode comentar, fica à vontade. E até logo, até depois. Porque. Beijinho, tchau.